Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou a Jacilene do canal do YouTube Evolução em Conhecimento e hoje o nosso tema é sobre a questão dos vícios, né? Como eles influenciam o nosso dia a dia, a nossa sociedade, o contexto de todas as coisas, as questões de causa e consequência. Então, um deles é a questão do vício por bebida alcoólica. Então, o quanto isso destrói não somente a nossa saúde, mas também a vida de outras pessoas e os nossos convívios também, os nossos relacionamentos e a sociedade é impactada de forma global. Ahn, Até 2020 eu já vinha num ritmo mais lento de estar saindo, de estar bebendo, né, a bebida alcoólica. Então, quando chegou a pandemia e eu conheci uma pessoa que foi muito especial nesse processo, eu também freiei isso. Então, eu parei também de tomar bebida alcoólica. E quando foi agosto de 2020 que aconteceu o meu processo de aceitar Jesus, e tudo ainda mais se intensificou na minha vida, eu comecei a viver realmente uma vida com propósito, uma vida com sentido. E se me perguntar hoje se eu escolho a vida que eu tenho hoje com a vida que eu tinha antes de 2020, eu escolho a vida que eu tenho hoje. Eu não me arrependo da minha escolha de ter deixado de tomar bebida alcoólica, mesmo que isso de certa forma nos gere socialização, né? Que a gente sabe que a maioria das pessoas elas bebem, a maioria das pessoas, por exemplo, eu tenho uma dieta vegetariana, a maioria das pessoas comem carne e dentre outras coisas, né? A maioria das pessoas gostam de ir para a festa, né? Então é uma escolha realmente nossa que a gente faz. Quando a gente escolhe seguir um caminho, o nosso caminho, por exemplo, eu que deixei de tomar bebida alcoólica, eu que deixei de comer carne, eu que não gosto tanto de muita aglomeração, né? De som alto, músicas que tem tonalidade baixa, que a gente sabe o contexto por trás daquelas letras, a gente sabe que a música ela nos influencia também. Então, quando a gente tem esse tipo de escolha, a gente sabe também das consequências. Mas se me perguntasse hoje se eu preferia a vida de antes para a vida de agora, onde eu tenho restrições, mas ao mesmo tempo eu tenho um contato maior com esse Deus precioso, quando eu consigo ouvir a voz dele, mesmo que a gente saiba que a gente tenha que lidar também com os desejos, as vontades das outras pessoas, e isso também é difícil pra gente que escolhe esse caminho, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tá fazendo certo, a gente escolheu o caminho certo. A gente, né, eu digo que antes eu não tinha uma vida tão sábia, uma vida com tanta sabedoria no sentido de entender que eu estava sempre amparada por Deus, mas eu me sentia sozinha mesmo na multidão, eu me sentia sozinha, então aquilo não me preenchia. E a bebida alcoólica, ela não nos preenche. Ela pode tornar uma situação momentânea de socialização, porém, quando a gente se der conta, quando a gente estiver em estado de consciência, a gente vai ver quem somos nós, o que estamos fazendo, quem está conosco. A gente vai começar a perceber tudo isso. E a gente vai perceber que a gente nunca estará saciado. Enquanto a gente estiver no mundo de ilusão, a gente nunca estará saciado. Então, a gente só se dá conta realmente da questão da saciedade quando a gente está com Deus. A gente não se sente só. Não existe solidão. Não existe solidão em Deus. A gente vai se sentir amparado. Vai existir uma relação de solitude. Você vai se sentir bem, mesmo você estando só. Você não vai estar preocupado em necessariamente ter alguém ali do seu lado, porque você sabe que você está com Deus. Existe até uma música do Raul Seixas que fala exatamente sobre isso, sobre a presença de Deus, né? Sobre estar com Deus, que ele sabia que estava com Deus. Enfim, é uma música meio controversa, mas Deus, quando a gente tem realmente esse despertar da nossa consciência, essa essência da gente que é liberada. E eu também falo aqui sobre a questão da bebida alcoólica, sobre a influência nas nossas ações,
porque para quem estuda, né, a questão da espiritualidade, do espiritismo, a gente vê a influência da bebida alcoólica, dos demais vícios, como pornografia, como o cigarro também, todos esses vícios, eles influenciam a nossa psicologia, as nossas ações também. Então a gente dá abertura também para o mundo espiritual agir. Então é bom que a gente busque um caminho mais luminoso, o caminho mais luminoso, porque não vai nos afetar. À medida que a gente se abre para os vícios, a gente dá abertura também para as baixas energias agirem. A gente nunca sabe o que a gente está fazendo, entre aspas, quando a gente está fora do estado de consciência, que o estado de consciência se dá quando a gente não ingere bebida alcoólica e demais vícios, demais exageros. Então a gente percebe, a gente se dá conta quando a gente está em estado de consciência e vê outra pessoa que bebeu, né, que bebeu demais e tá lá fazendo coisas que a gente vê e pensa, nossa, é outra pessoa, não é aquela que eu conhecia, não é aquela que eu via antes de beber. E depois que a pessoa bebe, ela se transforma, ela vira outra pessoa, né? E tanto é que às vezes você vai ter uma conversa com essa pessoa depois que ela tá normal, então ela fala de uma forma como se tivesse tudo normal, não tivesse feito nada demais, não é nada de exagerado, mas você que estava em estado consciente, você viu, você sentiu, é diferente, né? Então é importante também que a gente tenha consciência disso, de quem a gente quer estar sendo para o outro. A gente quer estar sendo aquela pessoa que não é ela, ou que é ela em estado de consciência, em estado de presença realmente, né? Então, os vícios são meios de fuga da realidade, mas a gente precisa encarar a nossa realidade, os nossos pensamentos positivos ou negativos. A gente precisa se dar conta da nossa própria vida e do impacto que todas essas questões de vícios também causam na sociedade, na vida de outras pessoas. Porque eu acredito muito na questão da lei de causa e consequência, e ela realmente existe, né? Quando a gente está mais em estado de consciência, a gente percebe isso, como que ela age. Por exemplo, a gente faz algo bom para alguém, então aquele algo bom retorna pra gente. A gente faz algo ruim para alguém, aquele algo ruim também retorna pra gente, independente do dia, da ocasião. E às vezes até acontecem coisas ruins para acontecerem coisas boas, assim, vai seguindo a vida e os mistérios do universo e o que Deus, né? Existe aquela frase que Deus, ele desenha certo por linhas tortas, então é mais ou menos por aí. Mas eu quero dizer aqui para você que está assistindo esse vídeo, eu não sei se você bebe, se você não bebe, se você gostaria que alguém deixasse de beber, por exemplo. Às vezes a gente quer muito que o outro faça uma determinada ação, porque a gente sabe que vai ser benéfico. Porém, a gente também deve ter o discernimento que existe um tempo pré-determinado para todas as coisas. Então, existe também o querer do outro. Se o outro quer, o outro realmente consegue. Então, às vezes a gente quer influenciar, mas a gente, né, vai ali caminhando a passos lentos e acreditando que Deus, ele consegue, Deus, ele age, Deus, ele transforma, não é? Então, à medida que o tempo vai passando, a gente pode influenciar o outro através das nossas próprias ações também. Por que não, né? Então, quando o outro vai tomando consciência das suas atitudes, é que acontece, de fato, a transformação. Então, o prejudicial de quando você toma bebida alcoólica, você pode prejudicar os seus relacionamentos, você pode provocar discussões, né? Você pode, por exemplo, espero que você não faça isso, mas dirigir alcoólico também sabe que causa acidentes. A gente sabe que as famílias sofrem, né, nos hospitais quando acontece isso. A gente sabe o tanto de sofrimento que a questão da consequência pode causar também, a consequência dos vícios, né? Por exemplo, pornografia, a gente sabe que isso não é benéfico para quem tem relacionamento ou não. É preciso que a gente conheça o nosso próprio corpo, não é? As nossas próprias emoções, nossos próprios sentimentos, o que está ali, mas através do nosso autoconhecimento,
né? É preciso que a gente dê valor também para quem está do nosso lado. É preciso que a gente também não queira que o outro seja parecido com aquilo que a gente vê, por exemplo. Por isso que a gente não recomenda pornografia, né? Que pornografia, a gente sabe que aquelas pessoas que estão ali no ato, elas não estão conscientes de fato, e não estão ali por amor, fazendo aquilo por amor, porque elas se amam, porque elas têm um relacionamento entre si. Mas a gente sabe que tudo que está ali por trás é apenas um figurino, né? Elas estão fazendo um papel lá, elas não estão de fato se relacionando por amor. Então, se a gente vai assistir isso, a gente está também se inebriando dessa energia que está lá no ambiente, que não é benéfica pra gente, que não é benéfico para nosso corpo também. Então é preciso que a gente tenha esse autoconhecimento de si, né? A questão também do cigarro e dentre outros vícios também que a gente pode citar aqui, também é prejudicial para o nosso corpo humano, né? O nosso pulmão, toda a nossa saúde pode ser afetada por essa questão dos vícios, né? Então, acredito que o único vício, entre aspas, que não é vício, mas o único caminho que de fato não vai nos prejudicar é o fato de a gente seguir a Deus, a sabedoria, o discernimento, o caminho da luz. A gente sabe o que é luz, a gente sabe o que é treva, né? Existe até uma frase que a luz ilumina e a sombra ensina. É preciso que a gente saiba lidar com as nossas sombras, que a gente não busque fugir delas, mas jogar a luz onde tem a sombra, né? Para que a gente possa ter esse discernimento, essa sabedoria de lidar com os nossos próprios questionamentos e não ir enterrando aqueles sentimentos e tampouco querer saber o que existe por trás daquilo. A gente vai prolongando, vai deixando o tempo passar e vai nos prejudicando a longo prazo também. Então, quando a gente está em estado de consciência, esse é o melhor estado. Então, esse vídeo foi sobre a questão dos vícios e o impacto deles nas nossas convivências, na sociedade, no nosso corpo humano também, certo? Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, né? Colabore para o nosso mundo ele evoluir, tá certo? E que a gente tenha cada vez mais esse discernimento, essa iluminação na nossa mente, na nossa vida. Então, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário, né? Se a gente tá sempre respondendo aqui os comentários do canal. Meu nome é Jacilene, tem também o Instagram, Evolução em Conhecimento, tem o Facebook, Evolução em Conhecimento, para quem quiser seguir. Então, estamos sempre aqui com você e até o próximo vídeo.